Meu nome é Iraí César Brandão e o objetivo desse vídeo é orientar os membros e alunos que pretendem instalar o programa Ipatia, tá? Do Masterclass. A intenção desse vídeo é deixar bem claro as formas técnicas de se deixar os aplicativos disponíveis, mais segurança e a forma correta de se executar, tá? Muitas das vezes a gente, quando vai fazer uma cópia de arquivo ou transmissão ou transferência de arquivo da internet, ou arquivos zipados, ou pendrive, ou qualquer circunstância que você obtenha um arquivo, ele pode vir como somente leitura, e muitas das vezes na execução existe um bloqueio que não deixa você executar, tá? Então, o objetivo desse vídeo é que vocês façam a implantação do sistema do Ipatia, tá? Do Masterclass, e as orientações básicas vão seguir daqui para frente, tá? Com relação à descompactação, disponibilização, ajustes do aplicativo e a forma correta de se instalar, tá? Então, o download do arquivo é feito no link, neste link que eu vou disponibilizar na parte inferior desse vídeo, na descrição, para que vocês façam o download, abram o link e executem o download, tá? Então aqui nós temos a descrição, os formatos, os requisitos, tá, o tamanho dos arquivos e a aba download. Então, normalmente existe um hiperlink onde você clica e ele automaticamente vai fazer download para a pasta que você deseja. Muitas das vezes, automaticamente, ele vai cair em download. Tá? Nem sempre, muitas vezes pergunta também qual local você deseja baixar o arquivo. Você escolhe a área de trabalho, ou pasta download, meus documentos, qualquer uma que você quiser, desde que você depois localize ele na aba correta. Tá? Então, vamos baixar o arquivo e fazer a execução dele. Ele vem no formato zip, tá? Todos os formatos são zip. E o último aqui é PDF, que é orientação, mas vamos nos ater com relação ao zip, como fazer descompactação e executar a disponibilização e tudo mais. Tá? Então, o que acontece? Quando o arquivo é baixado, ele vem nesse seguinte formato. Você baixa o arquivo, ele vai vir no formato zip. Tá? Você baixou o arquivo, não executa direto daqui, porque se você abrir o arquivo, você vai ter todo o seu conteúdo disponibilizado. Vou mostrar aqui para vocês como fica o conteúdo. Não se executa arquivo compactado, tá? Se executa ele a partir da sua descompactação. Então, dentro desse arquivo zip, vão existir todos os diretórios que você necessita para executar o programa. Mas nunca execute ele daqui. Primeiro você tem que extrair ele, tá? Então, como se faz essa extração? Normalmente no zip, não há necessidade de você abrir para extrair aqui. Você pode diretamente do aplicativo fazer a execução da extração. Ó. Você pode extrair para o diretório conforme o quarto item aqui. Ó. Vamos obedecer o mesmo nome do arquivo, tá? Vamos extrair ele aqui, ó, na quarta opção. Ele vai descompactar e vai criar uma pastinha. Normalmente ele vai ficar disponibilizado na mesma raiz que você fez o seu download de arquivo. Então tá aqui, ó, descompactou o arquivo, tá? Então o mesmo conteúdo desse está dentro desse, só que aqui é compactado e aqui é descompactado. E a execução é feita a partir dessa pastinha, tá? Essa pasta vai ter que ser inserida em algum local correto do computador, ou seja, se você deixa no desktop, você vai na direção do arquivo, ou seja, no endereço do arquivo, você tem, tá vendo? A extensão fica um pouquinho excessiva, você ultrapassa às vezes o limite, dependendo do local onde você faz a disponibilização dele. Então, o ideal seria colocar sempre na raiz. Como é um aplicativo, você não vai ficar toda hora abrindo essa pasta para fazer a execução dele, nós vamos colocar ela dentro da raiz C do computador. Então, eu venho, se você tiver com o Windows 11, ele vai aparecer retrátil aqui o menu. Você manda expandir e vem no recortar, ou tem a tesourinha de recorte. Esse é o Windows 10, então não tem a tesourinha de recorte. Mas, normalmente, nós vamos recortar esse arquivo, tá? Você vai escolher a opção recortar. Recortou o arquivo, o que você faz? Abre a pasta raiz do computador e cria uma pastinha, pega essa pastinha e coloca ela dentro da raiz, tá? Não clique em cima dos ícones não, para você não colocar em local e depois não conseguir encontrar ele. Você tem que colocar ele na raiz. Então você vai na área clara e cola. Todo o arquivo vai ser transferido para essa
a raiz do seu computador. Então, qual será o caminho dele daqui em diante? Ele terá um caminho reduzido, ele não vai ter mais C, users, e vai embora. Você vai criando um caminho quando coloca no desktop. Quando você coloca na raiz do computador, ele fica mais rápido de acessibilidade. Tá, então criou aqui, ó. Vamos entender o que eu quis dizer sobre o caminho lá. Quando você fez a primeira visualização, estava em C, user, usuário, desktop e assim vai indo. Como colocamos em C, então você diminuiu a distância de chegar no endereço desse arquivo, tá? Não faz muita diferença a primeira instância, mas se você costuma a fazer todas as suas instalações na raiz do computador, no caso desse Patya, por exemplo, a gente vai colocar ele aqui, tá? Mas programas normalmente vai em arquivo de programas, mas o Patya especificamente vamos colocar na raiz do computador. Fez isso, o que acontece? Ele vem como somente leitura, tá? Qualquer cópia de arquivo, descompactação, transferência de pendrive, download, às vezes até no e-mail, você tem que verificar. Se você quer alterar o arquivo, ele vem como somente leitura e você não consegue alterar nada, tá? Como é um aplicativo onde você vai executar várias atividades dentro dele, você tem que fazer o seguinte: clica com a direita, se for o Windows 11 ele vai abrir aqui para você expandir, aí você vai em propriedades. Indo em propriedades, você vai observar que o arquivo somente leitura está aqui, marcado. Se ele estiver marcado ou desmarcado, de qualquer forma, você tem que deixar ele desmarcado, tá? Muitas das vezes ele pode acontecer de vir desmarcado. Eu marco, aplico, certo? E desmarco, apliquei, tá? Como somente leitura. Qualquer alteração que eu for fazer agora não vai funcionar, tá? Se tiver um arquivo, tiver que executar ele, pode ser que bloqueie a minha execução. Eu vou desmarco e aplico. Pronto. O que aconteceu? Todos os arquivos foram transformados em arquivo que podem ser editados, tá? Para conferir isso, vamos abrir a pasta e conferir se realmente está como somente leitura ou se está sem a opção, se está desmarcada o quadrículo. Olha lá, está desmarcado, tá vendo? Se eu marcar somente leitura, talvez você tenha algum problema na execução. Esse seria o primeiro passo, tá? Fez esse passo, fez a descompactação, jogou na pastinha, colocou a pastinha dentro da raiz, verificou a propriedade de arquivo, você está pronto agora já para criar o atalho dele. Você clica com a direita do mouse em cima dele, envia ele para a área de trabalho, tá? Vamos enviar ele para a área de trabalho. O que aconteceu? Vai criar um atalho na área de trabalho, tá? Então está aqui o atalho. Esse é o atalho que nós vamos executar. Aonde que ele está? Ele está dentro da, vamos ver propriedades, dentro da raiz C, lá, C e Patya, tá vendo? Tá? Não é só isso, não basta somente isso. O que a gente vai fazer mais? Vamos pegar e vamos transformar esse arquivo aqui no executável. Se eu vier e clicar diretamente nele, pode ser que ele execute o programa ou não execute. Talvez um erro anterior ou qualquer tipo de inconsistência que teve no sistema, os arquivos com extensão .jar não vão abrir corretamente, tá? A maioria das pessoas está fazendo isso, está executando direto, dá um ok por alguma pergunta que faz e ele não executa, ele passa a tentar abrir com qualquer outro aplicativo e não abre. Quando se trata de extensão de arquivos, tudo que vem após o ponto ao final do nome, o programa, ou seja, o 3 ou 4 caracteres, indica para você que você vai abrir em determinado programa, tá? Aqui, como jar, é o script Java, tá? Você tem que ter o Java implantado em sua máquina, senão ele não vai funcionar corretamente, tá? Se você tiver sem Java, sem aplicativo, ele não executa. Mas, de princípio, está aparecendo um íconezinho de Java aqui, tá vendo? Da direita, dá para você ver que ele vai executar no Java. Mas, para desencargo de consciência, eu não executo direto para não ter problema. Eu clico com a direita do mouse em cima dele, eu venho aqui em abrir com, tá? O abrir com, eu escolho o que eu quero. Se eu for direto aqui, ele vai executar. Mas pode ser que de uma segunda ou terceira vez ele não execute. Ou ele pode querer abrir como zip, ou ele pode querer abrir como Word, como Excel, qualquer programa. O que eu faço? Eu venho, escolho o aplicativo. Tá lá. Escolho o aplicativo. Tá aqui, ó, apareceu a telinha de escolha. Eu vou clicar uma vez em cima do jar para marcar ele. Se você marcar qualquer outro aqui, dá errado, tá? Marcou o jar e vem aqui, ó, sempre usar esse aplicativo para abrir o jar. Fez isso, deu ok? Ele vai executar, tá? Estou abrindo ele aqui para vocês verem que vai funcionar. Vamos esperar ele carregar todinho. Ele está executando na segunda tela minha.
Vamos aguardar ele executar, que eu vou puxar ele para cá para vocês verem como ficou a execução dele. Ficou perfeito. Vou puxar a janela para vocês enxergarem. Vou puxar para cá. A janelinha dele, ele cria várias janelas. Vou puxar as janelas. Estou puxando as janelas só para vocês enxergarem como ficou a execução dele, tá? Vou ocultar aqui. Então praticamente já está executando os aplicativos para você fazer a sua edição, tá? Vamos esperar, ele está começando a carregar. Está um pouquinho pesadinho aqui. Vamos tentar modificar aqui o canvas. Vou fechar ele novamente e executar ele novamente. Fechei, vamos executar novamente. Ele está executando na segunda tela minha. Vamos guardar. Ele vem todo desmembrado. Bom, aí já passou a parte de execução normal, tá? Você vai ter toda a sua execução padrão para poder executar o programa. Tá? Muitas das vezes temos que fazer alguma alteração com relação ao que a gente pretende. Então, suponhamos aqui o Hipatia está aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Execução como administrador. Muitos programas você tem a opção de escolher como administrador, tá? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas se tiver a opção aqui, você escolhe como administrador. Caso contrário, não faça a escolha que você não tenha certeza, tá? Então ele vai executar normalmente. Aqui eu puxei porque são várias janelas que você trabalha dentro do Hipatia, tá? Então aqui a gente está vendo todos os aplicativos, né, que você tem no momento, que está aqui, o Manager, vamos ver, está tudo certinho, tudo aparecendo para mim. Tá? Esse é o primeiro passo. O que é o segundo passo? O que a gente tem muita dificuldade de fazer execução de aplicativos? Quando você entra no navegador, você vai baixar, você está navegando e muitas das vezes não se atualiza os browsers, ou seja, o browser seria essa janela que você está trabalhando, tá? Qual seria a opção de eu enxergar tudo aqui? Primeira coisa, eu tenho que ver se o site é seguro. O site seguro, então como que eu vou saber aqui, ó? A extensão HTTPS é um site seguro. O HTTP não é seguro, tá? Então você não altera. E se for fazer qualquer alteração de liberação de qualquer acesso, ou pop-up, ou qualquer tipo de aplicativo que vem em segundo plano, aviso, propaganda, tudo, você for num site que não seja coerente, você vai ter problema com vírus, com invasão, ou com qualquer outra coisa. Como nós estamos num site seguro e conhecemos ele, vamos fazer uma configuração básica aqui, ó. A maioria das vezes não conseguimos abrir devido a isso, ó, a bloqueios, tá? Então vamos clicar aqui, vamos em configuração do site. Por base vem 3 opções aqui bloqueando, ó. Anúncios, tá? Bloqueia pop-up redirecionador e bloqueia mais uma opção aqui embaixo que é conteúdo não seguro. Às vezes precisamos trabalhar com conteúdo, tá? Então o que eu vou fazer? Como eu sei que o site não tem problema, não tem nenhuma dificuldade com relação ao acesso, com certificação válida, eu permito. Então, permitir pop-up, permitir o anúncio, tá? Se eu desbloquear aqui que vem para o padrão, ele vai bloquear o site e não vai mostrar anúncios, tá? Você pode experimentar um por um. Os anúncios evasivos são anúncios desnecessários que às vezes são propagandas ou marketing, tá? Eu vou permitir aqui porque eu já conheço, não tem problema, tá? Então, são essas 3 opções. E o conteúdo não seguro, para site que você não conhece, você não faz isso, tá? Se não tiver certeza, aqui ó, conteúdo não seguro. Ele vem bloqueado por padrão. Agora, se você permite, ele vai, tá? Não vai em qualquer site, tá? Principalmente na pesquisa do Google, qualquer coisa, você só vai usar esse recurso aqui para sites HTTPS, que seriam sites seguros, para não ter problema, tá? Fez isso, você só atualiza aqui, ó, recarrega, ele já carrega até mais rápido, tá? Aqui o Hipatia, tá vendo? Você tem aqui, eu estou dentro do manual, vou deixar disponibilizado um tutorialzinho e vou deixar também, ó, escrito, para que vocês tenham os links. Vou disponibilizar esse tutorial, tá? Para o download, com todos os detalhes, os passos para se fazer. Aqui no início eu abordei o browser e mais embaixo
eu fui abordando passo a passo, alterando propriedades, somente leitura, como eu fiz a execução, tá? E aqui embaixo, ó, eu coloquei os links úteis do download, do manual, também, todos os sites que são necessários para que vocês façam a instalação corretamente, tá? Muitas das vezes não funciona devido a esses detalhes simples, que seria somente leitura, seria a parte de navegador e tudo mais, tá? Acredito que tenha sido útil essa orientação e qualquer dúvida estamos à disposição. E sucesso na instalação, para que dê tudo certinho, não dê problema de instalação aí com vocês, e acredito que tudo vai correr bem, tá? Qualquer dúvida estamos à disposição.